Bom dia a todos e todas. A gente vai dar início ao nosso estudo e nós vamos deixar então nossas preocupações lá do lado de fora e vamos ficar bem juntinho do nosso Pai, do nosso Criador, bem juntinho do Espírito Santo de Deus, que está aí junto com você, está no seu coração aí, e Ele sempre tem dito para você: "Pô, você é meu amado, você é meu filho, eu estou junto com você." Ele sempre diz isso para a gente. Deus é um Deus, apesar de grande, apesar de glorioso que Ele é, maravilhoso que Ele é um Deus presente. Se fez presente na pessoa de Jesus e se faz presente na nossa vida, acompanhando os nossos passos com a pessoa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que testifica que nós somos filhos dele. Então nós vamos iniciar o prelúdio, você vai se preparando para esse momento de culto, de louvor e adoração a Deus. Jesus, com alegria e gratidão, eu saúdo cada uma que aqui está para participar dessa celebração, para juntos louvarmos o nome do Senhor. Como é bom o povo de Deus estar reunido, como é bom a gente poder sentar aqui com os nossos prazeres, com as nossas dores, com os nossos pesares, e alegremente, apesar de tudo, louvar a Deus e orar em conjunto. Eu convido você a ficar em pé. Vamos orar adorando ao nosso Deus. Deus, ó Senhor, tuas amas, as grandezas, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que é no céu e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza, a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Por isso, Pai, agora, nessa hora, nosso Deus, nós te damos graças, nós te adoramos, nós te louvamos, ó Pai. Senhor, dá que nesse culto possamos juntos ouvir a tua palavra com sabedoria e discernimento. Que ela nos toque de forma profunda, para que possamos sair daqui, ó Deus, transformados e fazer a diferença onde estivermos. Recebe esse culto, essa adoração. Fala conosco através dos cânticos, da tua palavra, da tua mesa, Senhor. Obrigada por tudo. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 26. Nós vamos fazer a leitura conjunta desse salmo. Salmo 26. Está lá na página 586 da Bíblia que você tem aí. Nós vamos ler juntos Salmo 26. Vamos lá? Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda meu coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade.
Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei do Senhor. Eu convido você a se sentar nesse momento. Em comunidade também é necessário nós reconhecer que nós falhamos. Esse apelo de Davi, para que Deus examine o coração, para que prova ali, os pensamentos, também é um convite para nós nessa hora. Examinar os nossos pensamentos e diante do Senhor apresentar aquilo que tem sondado o nosso coração e não tem agradado ao Senhor. Então eu convido você agora a um momento de silêncio, a se colocar diante do Senhor, a apresentar os pecados, as transgressões com um coração sincero. Depois de alguns momentos de silêncio, vou pedir que a Mazé faça uma oração de contrição em voz alta, por gentileza. Senhor, estamos aqui porque precisamos de Ti, queremos receber de Ti, Senhor, a Tua palavra, os cânticos, Senhor, que Tu possas trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações. Tu sabes, Senhor, a nossa dependência. Venha, Senhor, examinar os nossos corações, venha perdoar os meus pecados, e cada um possa fazer isso também diante de Ti, para que receba, Senhor, a Tua palavra, com o coração aberto, Senhor. Esteja conosco aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Assim fala Deus através do profeta Jeremias. E com essa palavra que nós ouvimos e nós nos juntamos a Deus, eu convido você a acolher no seu coração a palavra que Jesus diz ao paralítico em Mateus 9:2: tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Em Cristo Jesus nós somos perdoados. E é por causa disso que nós louvamos, nós cantamos e nós bendizemos ao Senhor através das orações, através de cânticos de louvor. Então vamos louvar ao Senhor nessa hora com cânticos espirituais. Eu chamo o Ministério de Louvor que vai nos guiar nesse momento. Lá no Salmo 23, fala que o Senhor é meu pastor, nada me falta, nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes, Ele me leva para junto das correntes de água, Ele prepara uma mesa, E esse é esse pastor maravilhoso, pastor das nossas almas, pastor das nossas vidas, que nós queremos fazer esse momento de louvor, E depois, nutridos pelo Senhor, nós queremos adorar lá no céu. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda.
certo, aqueles que se encontraram contigo, que aceitaram pela fé o teu sacrifício, nos livrando da morte, da ira, do pecado, nos faz parecer pessoas que andam nos teus caminhos. Então nós pedimos, Pai, que tu abençoes a nossa vida, que nós nos apropriemos unicamente da salvação feita lá na cruz do Calvário por nós, e que a nossa vida venha a testemunhar a vida de Jesus Cristo, que nós sejamos testemunhas de Jesus aqui na igreja, ali na rua, até os confins da terra. É isso que nós pedimos, Pai. Restaura o nosso coração, restaura a nossa vida, restaura aquelas cordas que foram quebradas, mas que ainda podem soar. Pai, obrigado por tudo, obrigado por esse momento. Recebe o louvor de cada irmão, de cada irmã, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador amado. Amém. Amém. Você pode se assentar? Enquanto você abre a sua Bíblia em Romanos 1, eu gostaria de passar alguns avisos. A partir da próxima quinta-feira, nós vamos ter mais um culto presencial dessa vez, que não será transmitido pela internet. Então, na próxima quinta, às 7 da noite, nós vamos começar o nosso culto de oração. Nós ainda não podemos nos reunir nas casas, estamos esperando aí a próxima reunião do presbitério. Enquanto isso não acontece, nós não podemos nos reunir aqui. Então, assim, faremos toda quinta-feira, às 7 da noite. Você pode também mandar o seu pedido de oração via WhatsApp. Nós vamos falar sobre oração e vamos orar, né? Então vai ser um culto mais introspectivo, mais simples, onde a gente vai poder falar sobre oração e orar. Então eu espero você na quinta, toda quinta, às 7 da noite vai ser. E aí na toda sexta-feira você tem acesso à nossa escola bíblica, as aulas a partir de sexta já são sobre a Confissão de Fé de Westminster, que foi uma aula introdutória. Então é o comentário sobre a confissão. Então tem um link lá que você pode fazer um download. Eu entreguei a semana passada para os irmãos o texto também impresso. Então é ideal que você leia um pouquinho antes. A próxima aula vai falar sobre os primeiros 2 capítulos da confissão. Então você pode ler, acompanhar depois o comentário, né, daquele capítulo. E aí, então a gente ficou assim, né? Eu fiz assim, que eu gosto das coisas desenhadas, eu tenho que desenhar, eu gosto de mapa, né? Então a gente vai ficar assim com as nossas programações. Então todo domingo às 10 horas, o nosso culto presencial com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Às quintas-feiras, o culto de oração só presencial, sem transmissão, esse culto. E a escola bíblica toda sexta às 8 da noite, apenas online no nosso canal do YouTube. Então, essa é a nossa programação a partir desse mês de outubro. Eu peço para você estar orando pela nossa igreja. Esse próximo mês é um mês, vamos dizer que é decisivo, né, Dioraci? Um dos nossos parceiros, que é a Secretaria de Evangelização, nós tivemos uma reunião com ele há 2 semanas. E nós contamos e esperamos que eles continuem com a parceria conosco. Essa parceria aqui é financeira, né? Ela incide diretamente no nosso trabalho. Então, em novembro é a reunião para decidir, fazer planejamento, orçamento do ano de 2022. Então, eu peço para você estar orando, né, por essa parceria, para que ela continue e que a gente possa continuar bastante tempo por aqui, né? Então, vamos lá para a nossa meditação dessa manhã. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens, esse mês, que é mês onde a gente celebra mais uma reforma protestante, no dia 31 de outubro. Então, não tem como fugir do tema, né? A gente não vai ficar aqui dessa vez falando dos solas, mas a gente vai lembrar bastante deles. Então, Romanos 1, de 16 a 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Palavras do
do Senhor. Paulo, que escreve essa carta, né, a famosa carta aos Romanos, ele inicia falando do desejo de visitar essa comunidade, de visitar essas pessoas. E o que só vai acontecer muito tempo depois. E só porque ele foi levado preso para Roma. Olha que jeito legal de chegar na cidade, né? Preso. Mas enfim, o fato é que possivelmente lá ele foi executado depois. Mas nessa época aqui o cristianismo ainda era um movimento pequeno, tímido, né? Alguns temiam esse movimento, outros menosprezavam. Foi o que a gente viu, né, nessa última série que a gente falou de Atos dos Apóstolos. Outros até ridicularizavam, chamando de cristãos, né? A gente viu que cristão, na verdade, no começo era um apelido pejorativo. Outros, ao contrário, recebiam a mensagem, eram profundamente tocados por essa mensagem libertadora, que era o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo para a salvação. Então, Paulo, entre a sua visita aí, Jerusalém e a Espanha, porque ele fala aqui que ele quer ir para a Espanha, Paulo pretende visitar Roma. E é interessante que ali havia uma igreja que ninguém sabe ao certo quem plantou em Roma. Ninguém sabe. O que se sabe é que provavelmente ela foi estabelecida ali depois daqueles judeus que voltaram. Lembra do texto de Atos 2? Que tinha muita gente lá e Deus falava na língua de todo mundo e todo mundo depois vai embora. Então é muito provável que essa igreja tenha sido formada de judeus que foram para Jerusalém, né, e lá receberam o Evangelho e voltaram. Essa é provavelmente, porque não se sabe quem foi que plantou. E se você lembra que Paulo tem uma máxima de não plantar em cima de solo alheio, porque ele escreve aqui de uma forma, né? Você vê que não tem, então, vamos dizer assim, um dono da igreja, não tem alguém que plantou, alguém que começou. Ele não escreve para essa pessoa, ele escreve para a comunidade. E o outro fato também é que ele diz que ele vai visitar aquelas pessoas, ou seja, ele pretende levar a mensagem do Evangelho para a gentílica do seu tempo, né? E afinal ele é aquele que é chamado de o ministro dos gentios. E mesmo assim ele tem o cuidado de acrescentar lá em Romanos 15 que ele vai só de passagem. Ele não pretende tomar conta dali. Paulo ele escreve então para essa carta que a gente vai ver ao longo do mês todo. Paulo pede 3 coisas: que os romanos orem para que seu serviço em Jerusalém, ele estava indo para Jerusalém, fosse aceitável, que essa comunidade auxiliasse ele a ir para a Espanha. E aqui eu abro um parênteses. Essa ajuda não se sabe bem ao certo. Ela podia ser financeira, ela podia ser no que diz respeito a pessoas, porque muita gente diz, e é bem provável que Paulo não falava espanhol, ele não dominava tão bem o latim, e ele precisava de alguém que fosse com ele para fazer esse intermédio. Então podia ser essas 2 coisas, os estudiosos não têm aí bater o martelo, então fecha aspas. E terceira coisa que ele pede então é que essa comunidade recebesse ele então na qualidade de apóstolo dos gentios. E aí, com unanimidade, todos os exegetas vão dizer que esses versículos que nós lemos, né, esses versículos que são maravilhosos, eles são um resumo de toda a mensagem da carta. Se a gente pudesse falar, olha, o resumo é esse. Porque ele vai até Roma e lá tem uma situação muito interessante na igreja de Roma que a gente precisa entender para entender todo o contexto da carta. Se você, assim, um dia sentar para ler Romanos de forma despretensiosa, tô de boa hoje, não sei o que eu vou fazer, vou ler a carta aos Romanos. Você com certeza vai perceber, sem maior esforço, que a gente tem uma comunidade ali mista. Tem gente de todo quanto é tipo. Judeus e gentios. E aí, a gente vai perceber também que o maior número de pessoas dessa comunidade são gentios. A maioria. E também fica evidente que havia um conflito entre essas 2 pessoas.
Pode perceber que toda a carta está tentando resolver alguma treta. Paulo aqui está querendo só passar por Roma, mas ele já sabe previamente que existe uma situação lá que precisa ser resolvida. E além disso, há um conflito aqui que não é étnico. Talvez você esteja pensando, então a briga é entre raça, entre cultura. Não, não é. É um conflito teológico. E eu vou explicar. Qual é a questão teológica que está aí? Há diferentes convicções quanto à função da aliança, da lei de Deus e, consequentemente, acerca da salvação. O que eu preciso para ser salvo? Essa era a grande questão. Essa questão teológica, ela jaz por trás dessas tensões culturais, étnicas, de judeus e gentios também. Mas o fato é que os estudiosos, eles referem-se às questões, esses cristãos judeus de Roma, como representantes. Você já deve ter ouvido isso em alguma escola bíblica nossa, de um chamado cristianismo judaizante. Ou seja, cristãos que faziam parte do judaísmo e que queriam manter a lei, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, mas queriam cumprir toda a lei de Moisés. Então, os chamados cristãos judaizantes. E por outro lado, aqueles que eram gentios, é o que a gente pode dizer aí, que são os defensores de um evangelho livre, sem lei. E aí a gente tem, além do mais, o primeiro grupo, que é chamado dos fracos na fé, e o último, dos fortes na fé, a quem Paulo dirige o capítulo 14 e 15. Né? Claro que isso aqui, gente, é assim, uma interpretação bastante simplista daquela igreja. Mas basicamente é isso. A gente precisa de obras para salvação ou não precisa de obras? Então, assim, os cristãos judeus, eles tinham orgulho da sua condição privilegiada. Enquanto os cristãos gentílicos orgulhavam-se da sua liberdade. E por isso Paulo achava que os dois partidos tinham que se humilhar. Gente, vocês têm orgulho disso, então a gente está errado. Tem que tirar esse orgulho aí e se humilhar. Né? Então, no decorrer de toda a carta aí aos Romanos, a gente percebe rumores, ecos dessa controvérsia. Se você ler, como eu já disse, de forma despretensiosa, você vai perceber Paulo sempre argumentando de forma teológica e ao mesmo tempo prática sobre essas questões que estão acontecendo naquela igreja. Ele não conhece os membros, mas ele sabe o que está rolando. E Paulo é visto aqui, do início ao fim, como um autêntico pacificador, sempre jogando água na fervura. Então você imagina a situação está complicada, Paulo vai lá e... Gente, calma, né? Calma. Ele está aqui ansioso para preservar a verdade e a paz, sem sacrificar uma em detrimento da outra. Né? Não é a paz a qualquer custo, não é a verdade a qualquer custo. Você vê aqui Paulo tentando fazer esse meio de campo aí para acalmar os ânimos. E a sua situação, portanto, aqui ela é única, se você parar para pensar. Porque ninguém melhor do que ele para ser agente de reconciliação. Ele estava assim, determinado a anunciar o evangélico apostólico através da sua declaração plena e renovada, sem compreender nenhuma das suas, sem comprometer, né, nenhuma das suas verdades, ao mesmo tempo resolver esse conflito. Afinal, ele era o quê? Judeu, de criação, né? Lembra que ele escreve, se não me engano, os Gálatas, né, que ele era de todos os judeus, mais aciado, da tribo de Benjamim, né, sempre enfático na lei. Só que agora ele era o quê? Mandado para pregar para os gentios, para os de fora. Então, Deus manda ele para conviver com esses de fora. Então, a gente vê que Paulo aqui exerce, então, o que a gente chama de ministério de reconciliação, através dessa carta. E aí a gente vai ver que para poder reconciliar esses dois grupos, ele desenvolve dois temas de suprema importância para nós e para aquela igreja também. O primeiro é a justificação do pecador culpado. Ou o quê?
Somente pela graça de Deus, somente em Cristo, somente através da fé, independentemente do seu status e das suas obras, dentre as verdades e as experiências cristãs, essa é a mais humilhante e a mais niveladora verdade do cristianismo. Nossa salvação não depende da gente. E é isso que Paulo tenta falar para esse povo. E o segundo tema que Paulo explora aqui para os romanos é a redefinição, na verdade, do que é ser povo de Deus. Né? Não mais de acordo com a sua descendência, de qual tribo que você era ou não era. Não mais pela sua circuncisão, porque a pessoa podia se tornar judia vindo através da circuncisão. Não mais através da sua cultura, mas agora através da fé em Jesus Cristo. Pela fé, todos agora são crentes, verdadeiros filhos de Abraão, independentemente da sua origem étnica ou religiosa. É fé. É fé. E a partir dessa proposta, então, que eu quero que a gente pense um pouquinho sobre o que a gente traz na nossa série aqui, né? Nossa igreja, nossa casa. Que aqui também possa ser o quê? Um lugar de reconciliação. Né? Lugar onde há apoio, a construção de caráter, valores, teologia sadia. E é o que ao longo desse mês nós vamos observar em Romanos. Por isso essa introdução, porque eu não vou repetir ela todo domingo. Mas para você entender, então, qual era, o que precisava ser resolvido ali naquela comunidade e por que Paulo escreve essa carta, então. E ao longo desse mês a gente vai observar, então, em Romanos, os aspectos também concernentes à reforma protestante do século XVII e como isso nos forma como família da fé, como povo de Deus, como crentes, como isso impacta a sociedade em que nós vivemos e nós convivemos. E quando nós pensamos em casa, eu gostaria de fazer aqui um paralelo com a nossa casa física. É isso mesmo, a casa onde você mora, ou o apartamento. Eu quero convidar você a pensar no imóvel que você mora, no seu valor de mercado, na sua atividade, e no seu tamanho, na sua localização, e como esses fatores são importantíssimos para você, muito provavelmente. E se você um dia pensar em vender a sua casa? Eu fiz uma consultoria aí nos sites de imóveis, porque eu não sou corretora, né? E eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho na nossa casa mesmo, nossa casa física. E quando a gente pensa na fachada da nossa casa, pensa na fachada da sua casa. É a hora que a pessoa chega, qual a primeira impressão que ela tem da sua casa? Onde você mora? Imagine que ela é sua, porque às vezes você pode estar também aí morando de aluguel e tudo bem. O fato é que se você então mora de aluguel, quando você vai escolher uma casa, você também vai olhar esses fatores que eu gostaria de falar aqui. Primeiro, quando você pensa na fachada, você pensa numa fachada reformada, pensa num telhado bonito, tudo aquilo que tem por fora da casa mesmo, né? Mas principalmente a fachada. Quando você deixa uma fachada bonita, reformada, né, um telhado bem feito, se você um dia for vender a sua casa, quem vai comprar vai se sentir seguro. Porque se ela está reformada, se ela está tudo em ordem, você vai transmitir para essa pessoa segurança. Olha, essa casa foi bem cuidada, ela está bem cuidada. Tanto a estética, né, como a estrutura dela estão em boas condições. Não é isso quando a gente tem essa sensação, mas ele passa em frente de uma casa reformada. Se você passa numa casa velha, caindo aos pedaços, com o telhado caindo, você tem justamente o quê? O sentimento oposto. Opa, não é nem seguro entrar aí. Outra coisa, uma fachada bem arrumadinha vai o quê? Evitar problema potencial no futuro. Por quê? Porque se você vê uma casa bem arrumada, bem estruturada, você provavelmente não vai passar
pela situação da pessoa depois achar um problema e achar que você agiu de má fé com ela. Olha, só passou um negócio ali, agora começou a dar infiltração, a me enganaram. E geralmente o que a pessoa faz? Ela vai até pode processar a pessoa, olha, me enganaram quando eu comprei essa casa. Tinha cupim, tinha... eu gosto de assistir muito programa de reforma, né? Você fica lá vendo os irmãos Stott, aí a pessoa aparece com um amianto escondido lá para os confins do... Você quando é casa antiga, né? Aí fala, isso é problema. Por quê? Porque é muito tóxico. Esconderam quando você compra. Né? Dá a sensação de esconder. Pode ser que a pessoa também não sabia. Mas o fato é que você evita problema. E se você deixa uma casa bem reformada, uma fachada bem bonita, você também pode aumentar o valor de compra do imóvel. Tem gente que acha que não, né? Mas aumenta. Porque pensa bem, a pessoa não vai perder tempo depois reformando, chamando pedreiro, gastando. Então você pode pedir, você pode jogar o preço que você gasta na reforma no valor do imóvel que a pessoa vai pagar. Só para não ter a perda de tempo de ter um pedreiro que talvez nem apareça a cada 15 dias na sua casa. Então, pensando nisso, é importante a gente pensar, então, em investir na fachada da nossa casa. Tem hora que essas reformas demoram. Lá no meu condomínio estão reformando lá a fachada do condomínio faz um tempão. Trocando portão, trocando as coisas, tem dia que você nem é muito barulho. Mas enfim, quando estiver bonito, você vai pensar, nossa, valeu a pena o que eu paguei a mais para poder fazer a reforma total. Porque lá tinha um valor X da reforma, e aí em assembleia decidiram, olha, se vocês pagarem, acho que era R$60 a mais, a gente pode fazer tudo de uma vez. Claro que todo mundo fez o quê? Não, a gente paga mais, mas vamos fazer logo. Né? Porque quem tem o apartamento ali vai poder vender no futuro melhor. Olha, de todos os condomínios que tem aqui, esse aqui, olha a fachada, olha, tem segurança, tem cama, tem isso, então você vende, você consegue reverter isso na venda. E aí você pode falar, mas Gisele, que casa tem a ver com igreja? Que história é essa? Agora vamos juntar tudo para a gente entender onde a gente quer chegar. Então, quando a gente investe na fachada de uma casa, em especial, vamos pensar em telhado, em tudo isso, é uma estratégia inteligente de proteção. Já que você vai reduzir, então, aí as chances de reclamação no futuro, você vai aumentar o valor do seu imóvel. E quando a gente pensa na igreja, como a nossa casa, o convite que eu faço hoje é para você não julgar a casa pela fachada. É justamente o contrário. Mas por que, Gisele? Porque é impressionante. É impressionante a situação que as igrejas cristãs, na sua maior parte, têm vivido hoje. A fachada da igreja não anda muito boa, na maneira geral. Infelizmente, a gente tem visto extrema pobreza, falta de cuidado nas nossas igrejas. E aí, quando eu falo nas igrejas, não é no templo físico, mas sim na atitude das pessoas que se dizem cristãs. Nós estamos pensando aqui na igreja, então, no corpo de Cristo. A extrema mediocridade, domingo após domingo, são oferecidos sermãozinho morno sem Jesus. E isso tem gerado pessoas que falam até bonito, né? Tem toda uma falatória crente, mas que não são crentes, mas que são fachadas de Cristo para todo mundo. E elas são assim por falta de pregação da palavra mesmo. Elas vivem num processo de soberba espiritual por parte daqueles que acham que sabem alguma coisa. Lembra dos fracos e dos fortes na fé? Vamos usar o termo aqui em latim, mutatis mutandis, lá da igreja de Roma. Não muda muita coisa hoje em dia. Uma leitura cuidadosa da história cristã vai mostrar para a gente que existe uma estreita relação entre pregação da palavra e vida da igreja. Todas as vezes que a pregação do evangelho floresce, toda vez que o evangelho é pregado de verdade, as vidas são transformadas e, consequentemente,
a vida das pessoas que têm convívio, o que a gente chama de avivamento, porque tem gente que acha que avivamento é a gente sair gritando, dando glória a Deus. Não, avivamento é vida transformada. É gente que pega a palavra de Deus e passa por si. E a igreja brasileira sofre por causa do declínio da pregação. Não sei se você tem essa visão, mas o fato é que a falência dos púlpitos é uma tragédia para o povo de Deus. Uma tragédia. Existem muitos palestrantes, mas poucos pregadores. Tem gente que vai na igreja para ouvir todo domingo palestra de autoajuda, palestra de encorajamento, que quer passar a semana bem, e há uma enorme carência de pessoas que preguem o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Via de regra, o que a gente tem visto de norte a sul do nosso país são pessoas superficiais que oferecem um tipo de alimento, entre aspas, ineficaz. Porque quando a pessoa se dá de frente com uma tempestade, com uma dificuldade, ela não sabe o que fazer. Ela se acha sozinha e sem ninguém. Boa parte dos cristãos não sabe o que significa evangelho. Por isso todo domingo a gente bate aqui, porque se alguém perguntar para você o que é evangelho, você sabe responder? Você já parou para pensar nisso? Que evangelho? Né? Então muitos não conhecem as verdades elementares da fé cristã. Por isso a nossa insistência em escola bíblica. Por isso a nossa insistência em ler a Confissão de Fé de Westminster. De saber no que nós cremos, como nós cremos e por que nós cremos. Eu lembro que toda vez que a gente chega no seminário, né, tem muita gente que fala, logo sempre tem um que vai se desviar. Por que vai se desviar? Porque não conhece o Deus que serve. Porque no seminário a gente vai aprender um monte de coisa, como o mundo vê as coisas, como o cristão vê as coisas, como a filosofia vê as coisas. E se eu não souber quem é Deus e eu não tiver um relacionamento íntimo com Deus, assim eu vou para qualquer vento de doutrina. Então, o cenário evangélico brasileiro, infelizmente, é constituído de igrejas teologicamente confusas, moralmente frouxas e socialmente inoperantes e espiritualmente decadentes. Por isso que a gente vê tanto escândalo e por isso que isso entristece tanto. É uma triste realidade. Se você parar para pensar, é uma fachada feia. Que muita gente vai olhar e falar assim, para ser cristão assim, eu não quero, eu não tenho segurança. Isso aí vai dar problema no futuro, vai dar bug, vai dar erro. Uma fachada feia para uma igreja que começou linda, que começou pujante. E aí eu quero convidar você a não colocar tudo isso no mesmo pacote. Eu quero convidar cada um de nós aqui a refletirmos que nós não podemos e nós não devemos ter essa fachada que a maioria da igreja brasileira tem. Porque sempre dá para reformar isso que é maravilhoso em Deus. Sempre dá para mudar o mundo. Sempre dá para melhorar. Porque nós estamos dia a dia vivendo de fé em fé para nos tornarmos parecidos com Cristo. Ou seja, sempre dá tempo de se arrepender, de voltar atrás. Sempre dá tempo de reformar a fachada. Né? Então, quando nós consideramos a realidade da nossa igreja, né, nós pensamos na realidade da igreja do século XVI, não é muito diferente. E por isso que eu não vou ficar muitas vezes me adentrando. Eu já falei da igreja brasileira que a igreja do século XVI, na época da reforma de Martim Lutero, não era diferente. E sabe por que ela mudou? Por que houve então o que a gente chama de reforma e foi aquele rebuliço naquela época? Por causa da pregação do evangelho. Mas afinal, Gisele, então, que evangelho é esse? Que mensagem é essa que Paulo afirma se orgulhar, que não era uma mensagem dele, mas que era o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho não é simplesmente uma mensagem motivacional. Você pode, você consegue. Não. Faz bem ouvir isso, tem hora que a gente precisa ouvir isso, precisa, é necessário. Né? Não estou falando aqui também que, olha, então é só
consegue penetrar nas entranhas e arrancar as mágoas, o ódio, a inveja, o orgulho, a arrogância, a teimosia, porque a gente é teimoso. E tudo o resto que o pecado vai deixando dentro da gente. Só o Evangelho. E o Evangelho não é somente palavra, não é só discurso, não é o que eu falo para você aqui todo domingo, não é só ensinamento. Quando a gente entra em contato com o Evangelho puro e simples, alguma coisa acontece dentro da gente. Por quê? Porque esse é o maior tesouro. O maior tesouro, a maior força que pode existir no universo. O Espírito Santo, Deus em pessoa, andando com você. Te mostrando onde você erra. Porque você ouve a palavra que na hora que você sai, você está no seu convívio, no dia a dia, e de repente você faz alguma coisa assim, errada, fica aquele negócio na sua cabeça. Quando eu isso aí, você não está certo. E aquele negócio começa a te incomodar. Você fala, mas é o Espírito Santo. E aí nisso ele vai falando. Chega uma hora, fez para cada um, e cada um tem o seu tempo, mas quando ele começa a fazer sentido, a sua pregação dilacera a gente por dentro. Sabe por quê? É quase insuportável. Porque o Evangelho vai mostrar o pior de nós. Vai mostrar que a gente não tem nada de bom que a gente possa oferecer para Deus. Que o pecado que está dentro da gente corrompe a gente, corrompe as nossas relações. E faz a gente perceber que a gente é o pior de todos os pecadores. E que faz a gente ver que, por melhor, por mais boa intenção que a gente possa fazer as coisas, lá no fundo, a gente só está procurando lucro, procurando ganhar alguma coisa com aquilo. E o Evangelho, a mensagem cristã, não faz só parte do culto. Ela é o carro-chefe na missão cristã, onde a gente estiver. E os sinais acompanham os que creem. Isso é maravilhoso. Mas a fé, ela deve estar ancorada na palavra, porque é a palavra que é poder de Deus para a salvação. Não são os sinais, não são as obras. Quando alguém deixa o Evangelho de lado para se dedicar aos milagres, bênçãos, sinais, até está deixando de lado o poder, né? Mas o fato é que quando a gente vai atrás disso, algo está errado. E é isso que a gente vê, infelizmente. Por isso, cada vez mais, se a pessoa está correndo só atrás da bênção, do sinal, ela tem que gritar mais, ela tem que chorar mais, ela tem que ir mais cultos. Porque se ela não vai mais culto, Deus não fala mais com ela. Deus não ouve. Né? Infelizmente a gente tem igreja aí que qual é a exigência? Por que a briga tanto para ter culto presencial? Se você não vai no culto, a sua conta espiritual fica pequena. Ah, mas isso é coisa de católico romano. Não, tem muita igreja aí neopentecostal que tem essa sombra. Você tem que estar lá todo dia. E aí, e quando os milagres deixam de acontecer? Aí eu tenho que o quê? Criar falsos milagres. Porque aquilo lá tem que estar acontecendo o tempo todo. E aí a gente vê o quê? Uma tentativa desesperada de chamar o quê? A atenção para manter o povo ludibriado. O fato é que o maior sinal do agir de Deus é a salvação, recebida pela fé, que brota de ouvir a palavra. O Evangelho que diz que nós somos os piores, mas que Cristo, mesmo assim, se deu por nós. Paulo, né, assim como Paulo, eu espero que você não se envergonhe do Evangelho. Mas eu te falo que muitas vezes eu me envergonho profundamente do que estão fazendo com ele. Porque tem lugar que eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor. Porque vão me confundir com lobos. Eu sei que tem lugar que você foi e você ainda tem vergonha de dizer crente, que era crente, para não te confundir com todos aqueles pobres espirituais que não conhecem o Evangelho.
que, ao invés de usar o Evangelho para salvar, para libertar, para promover vida, muitos têm usado para ter fama, para ter dinheiro, para ter o seu clube, para formar massa de manobra política, para exercer poder e controle sobre a vida de pessoas, comunidades, dizendo o que elas devem fazer, o que elas devem investir, em quem elas devem votar. Isso não é evangelho. Assim como há pastores, líderes, que ao invés de pastorear e cuidar das suas ovelhas, estão devorando, estão explorando elas de verdade, e dói isso. Eu queria convidar você a ouvir o que Jesus diz em Mateus 23:14. Há vários ais que ele fala lá. Mas tem um ai que é mais sofrido. Ai daquele que envergonhar o Evangelho. Evangelho não é algo que a gente possa brincar. Evangelho não é uma lista do que pode ou não pode fazer. Não é. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus vivida da fé. É isso que Paulo fala aqui no versículo 17. Mas afinal, que justiça é essa então? E aí eu convido você não confundir com a nossa justiça, porque a nossa justiça ela é desequilibrada. Ou ela é justa demais, vamos matar a pessoa, ou ela é amena demais, deixa a pessoa livre e está tudo certo. A justiça de Deus tem a ver com o nivelamento, com a imparcialidade com a qual Ele olha o ser humano. Cada um de nós, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Essa é a condição humana desde Adão e desde Eva. Isso não mudou. Na caminhada da fé, é importante a gente ter consciência disso. É um dos passos mais importantes que a gente precisa ter. Porque nós somente vamos entender a dimensão e a importância da vida e da morte de Jesus quando cair a ficha de que nós somos pecadores. E que não há nada que a gente possa fazer para ganhar o céu. Nada. Não é picar cartão na igreja, não é muita oração, não é sacrifício. Nada. O Evangelho começa colocando todos nós nos nossos lugares. Um lugar onde a gente gosta de jogar os outros. No inferno. Mas o Evangelho diz que se não fosse isso, se não fosse Jesus, todos nós estaríamos lá. E a gente tem dificuldade nisso porque a gente tem a tendência de achar que em algum momento, em alguma coisa, a gente é melhor que os outros. Em alguma coisa. Né? A gente tem a tendência de achar que o pecado não destruiu tudo. Deve ter alguma coisa boazinha lá no fundo. Não, o pecado destruiu tudo sim. Qualquer coisa é corruptível. E sabe por que isso acontece? Porque a gente olha a lei de Deus como a gente olha o Código Civil. A lei civil do nosso país. Porque a lei civil, o Código Civil, o Código Penal, vamos pensar assim, né? Que agora aqueles que gostam de direito vão me bater aqui, né? Vamos lá. Com base no Código Civil ou no Código Penal, eu posso sim ser melhor que o outro. Em algum momento, a gente sabe que os crimes possuem graduação. Tem aquilo que minimiza a culpa, aquilo que maximiza a culpa, né? Não tem? Quem gosta de ver filme de julgamento aí, tem muito disso. Os atenuantes, né? O que atenua um crime? O que é o contrário, né? Agora me fugiu a palavra. O fato é que, diante desses códigos, a gente consegue até ser inocente. Não é verdade? A pessoa pode ser inocente, mas a lei de Deus, ela está num outro nível e ela não possui classificação. Porque só há um crime. E esse crime foi realizado contra Deus. E não amar Ele. E ao próximo. Percebe a diferença? Na lei civil, eu posso até ser inocente. Mas na lei de Deus, a não ser que eu seja
seja Jesus Cristo, a minha sentença é a morte eterna. Eu não querendo assustar e nem falar, então você vai todo mundo para o inferno. Não é isso. Mas isso é um fato. Por quê? Porque eu não sei, eu não quero, eu não consigo amar a Deus pela minha própria vontade. Na justiça de Deus, todos nós estamos no mesmíssimo lugar, no corredor da morte. E aí, conforme a lei de Deus diz, o pecado precisa ser punido. Aí já era, gente. Agora estamos tudo no mesmo lugar. Estamos tudo no corredor da morte. Já era. A questão é que Deus já executou a sentença. E há um detalhe. Quem sofreu a punição foi Ele mesmo. Olha que coisa louca. Essa é a justiça de Deus. Ele puniu o pecado conforme a sua própria lei exige, mas amou e libertou o pecador, entre os quais você e eu, através da fé em Cristo Jesus. A manifestação suprema da justiça pessoal de Jesus, Deus, se revela na cruz de Cristo. Quando Deus o apresentou como sacrifício para propiciação, Ele o fez para demonstrar a sua justiça. E para que Ele mesmo, simultaneamente, fosse chamado justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E agora nós estamos livres. Por quê? Porque eu e você escolhemos ter fé? Não. Porque Ele nos deu o dom da fé. Dom é presente. A gente só crê porque Ele fez com que a gente cresça. Presente, é dom. É Ele quem dá para nós o entendimento de que, mesmo que a gente morra fisicamente, a gente não morre mais eternamente, porque em Jesus Cristo nós somos agora chamados de filhos e filhas de Deus. Que alegria! O que preocupa o apóstolo aqui não é como vivem os judeus, os justos, né, na verdade, mas como os pecadores se tornam justos. Então não é como você vive, mas é como a gente se torna justo. Essa deve ser a nossa preocupação. Como aquele que não conhece a Jesus pode se tornar justo? Como aquela pessoa que, assim como eu estava destinado a ir para o inferno, e agora eu tenho paz com Deus e eu tenho vida eterna, como aquela pessoa pode também seguir por esse caminho de arrependimento e de transformação? Como que acontece isso? Assim, a fé é o caminho para a justiça. E a justiça é o caminho para a vida. E a justiça de Deus. Então, tanto justiça quanto vida se dão pela fé. E quem é justo pela fé, também vive pela fé. Depois de começar na fé, há de seguir no mesmo caminho. Por isso que nós cremos que aquele que está em Cristo continua naquele caminho, não perde, né? Então, para a gente concluir, a razão pela qual o Evangelho é o poder de Deus para a salvação é que nele se revela a justiça de Deus, afirma John Stott. Que a nossa igreja possa ser cada vez mais a nossa casa com essa fachada do Evangelho que salva, que cura, que liberta. Não que apenas traz um bem-estar momentâneo, mas que transforma vidas, que seja reformado pela justiça de Cristo. Que a gente possa se sentir seguro, evitar problemas no futuro. E em Cristo nós sermos valorizados. O Evangelho fala de ressurreição. O justo viverá pela fé. Ou seja, aquele que sabe que é pecador, mas crê que Deus o perdoou e libertou, viverá para sempre. E essa é a primeira transformação que o Evangelho faz no meu coração, no seu coração. É mostrar que aquele pecado que antes nos dominava, não domina mais. Porque ele foi pregado na cruz de Cristo.
E que toda vez que eu ajo por esse pecado, Cristo está lá, me esperando para me abraçar e me purificar e renovar. E talvez isso aconteça com a pessoa 20 mil vezes a vida toda. Talvez aconteça uma vez, duas. Né? Porque às vezes a gente tem que questionar, então por que a pessoa volta a pecar o mesmo pecado que ela pediu perdão ontem? Mas Deus, olha, pequei de novo, a mesma coisa. Porque a gente é ser humano, Ele entende, Ele compreende. Mas Ele espera que a gente possa realmente viver à altura da graça que Ele nos deu. A sua graça deve nos bastar. E a sua graça é presença. A presença dele é a graça que nos basta. De que a gente não precise daquilo que é motivo de pecado para preencher o nosso coração, para preencher a nossa vida. Isso é viver por fé. Dia após dia. Né? Que aqui possa ser a nossa igreja, a nossa casa, em que mesmo sabendo que a gente é pior dos pecadores, a gente sabe que tem um Deus maravilhoso. E que esse evangelho seja pregado todo dia, que essa seja a fachada da nossa igreja. Que Deus assim nos ajude a mantermos firmes. E Deus, quando a gente entra, quando a gente pensa aí na casa, né? Estou falando da casa, a gente pensa na casa. Quando a gente está na casa, a casa agora fachada reformada, está bonita, aí você pode pensar na sua vida também, né? Transformada pelo evangelho. Deus nos convida a entrar, sentar e cear com Ele. Ele nos convida a estar em casa. E quando a gente está em casa, você tira o sapato, você fica tranquila, você não precisa de todo o código de estilo. Você está na presença do seu Pai. Ele conhece você mais que ninguém. Você pode até tentar passar uma impressão através da sua roupa, que Ele olha para você e sabe o seu coração. E Ele nos convida, mesmo assim, a sentar e cear com Ele. Isso é maravilhoso. E eu gostaria de convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, Deus onipotente, nosso Pai Celestial, que nos conhece. O Senhor entregou Jesus Cristo, seu único Filho, na cruz, para a nossa redenção. O Senhor sonda e conhece o nosso coração, sabe da nossa condição de pecador. E mesmo assim se fez justiça no nosso lugar. Quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus Cristo. Pai, obrigada. Obrigada porque o seu sacrifício pleno, perfeito, foi suficiente pelos nossos pecados e de toda a humanidade. Obrigada, Pai, porque através também da sua morte e ressurreição, o Senhor estabeleceu, Pai, uma recordação eterna, que é a sua mesa. Obrigada, Pai, porque no seu evangelho, que nós continuamos aqui seguindo de fé em fé até a sua segunda vida, nos traz à memória que nós somos amados, apesar do pecado. Que o Senhor nos abraça, que o Senhor nos acolhe, que o Senhor nos convida para sentar na mesa. Obedientes, ó Pai, à instituição do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, nós realizamos hoje a celebração da mesa, da ceia, Pai. Nós trazemos à memória a Tua paixão, a Tua morte, a Tua ressurreição, a Tua ascensão. Nós rendemos-nos diante de Ti, Senhor, nos prostramos e rendemos graças de todo o coração aos inúmeros benefícios que esse meio de graça nos traz. Que, Senhor, ao comermos o pão e bebermos o vinho, nós possamos ser alimentados, ó Deus. Que nós possamos sair daqui, sim, encorajadas, para viver nesse mundo que jaz no maligno, Senhor. Porque nós somos abraçados através da Tua ceia, com a Sua infinita bondade, com o Seu infinito amor, com a Sua misericórdia. Obrigada pela Sua presença, que se faz mais real, e o Seu convite para sentarmos na mesa. Assim nós participamos do corpo e do sangue. Pedimos, Pai, que santifique a cada um. Abençoa, Deus, a dádiva do pão e do vinho, a fim de que o pão que nós vamos comer seja a comunhão do corpo e do sangue. E que o vinho que nós vamos beber seja a comunhão do Teu sangue, Pai. Concede-nos a graça de alcançar a unidade de fé e crescer
em estatura, tal qual Cristo Jesus, que é a nossa cabeça. Nós oramos agradecidos por essa mesa, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino nesse momento. Durante esse hino, nós vamos nele colocar diante do Senhor o nosso coração. Ele diz que chuva de bênçãos, né, recebemos, e que grande chuva de salvação, de graça, de participar da mesa. E durante esse hino eu vou levar até você o pão e o vinho, você segure ele, depois nós vamos no momento certo comer e tomar o cálice juntos. Maravilha, a gente é convidado a participar dessa mesa. A palavra do Senhor nos diz que na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Façamos isso todos. Comamos e bebamos nessa hora. Deus de amor, graça, misericórdia. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos chamou para participar dessa mesa. Obrigada porque essa é a nossa igreja, essa é a nossa casa. Obrigada porque o Senhor é um Pai amoroso.
Obrigada porque em Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, nosso pecado é perdoado. Nós podemos entrar na tua presença como nós somos verdadeiramente. Obrigada porque o teu Santo Espírito está conosco dia após dia para enfrentar toda e qualquer dificuldade, Pai. E nessa hora nós colocamos diante de Ti o nosso coração e apresentamos as nossas dificuldades, Pai. Senhor, toma nas Tuas mãos as nossas lutas. Pai, o Senhor sabe da nossa luta diária contra alguns pecados, ó Deus, que realmente nos cansa. Mas nós temos fé que em Ti nós vamos vencer. Ajuda-nos, Deus, que o Senhor possa assumir o lugar ao qual é seu. Que o nosso coração, a nossa mente, os nossos lábios, as nossas mãos se voltem para Ti, somente para Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa hora também pedimos pela nossa comunidade, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, de forma especial pelos nossos idosos. Pedimos pela dona Laurinha, pela dona Lorina, pelo seu Pedro. Pedimos a Deus pela recuperação do Luiz Antônio. Pedimos a Deus também pela recuperação do reverendo Ricardo Bento, da senhora Iavani, que estão recuperando do Covid. Pedimos pela recuperação do Rodrigo. Também te pedimos pelo João Miguel, filho do Lucas, que nasceu prematuro, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, por aqueles pedidos também que foram nos enviados na sexta, no sábado, aos quais o Senhor sonda e conhece o coração de cada irmão, fortalece a fé, dá a direção, dá segurança para todos aqueles Teus filhos e filhas que a Ti clamam. Colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso mundo. Pedimos ao Pai, ser misericordioso, te pedimos pelo fim dessa pandemia. Pai, te pedimos a Deus que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor console as famílias enlutadas. Clamamos a Deus por aqueles cristãos que são perseguidos no mundo todo. Fortalece a fé, dá coragem a eles, também a nós, Pai, no nosso dia a dia. Clamamos a Ti pela nossa igreja, seja, Pai, com a Secretaria de Evangelização, no projeto que nós reapresentamos. Clamamos também pelas nossas igrejas mãe, abençoa a Catedral Evangélica, abençoa a Igreja de Araraquara, bem como seus pastores, Senhor. Clamamos a Ti pela cidade de São Carlos. Pai, que nós possamos ser uma casa com uma fachada que agrade a Ti primeiramente. Que o Evangelho possa ser pregado neste lugar e através das nossas vidas nós pedimos, Senhor, seja conosco. E para isso nós pedimos, ó Deus, seja sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida familiar, sobre os relacionamentos, ó Pai, que precisam ser consertados e restaurados, ó Deus, para que nós possamos refletir esse Evangelho ao qual nós cremos, Pai. Transforma, trabalho, Pai, no nosso coração aquilo que é necessário. No mais, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre.